Estamos de volta aqui, pessoal, turma de Introdução à Teologia Sistemática. A gente vai tratar agora sobre esse tópico, Teologia da Aliança. Lembre-se de que todos esses que a gente viu até agora, nesses últimos vídeos, estão sob essa categoria Antropologia Bíblica. Então a gente tratou sobre a criação, a gente tratou no vídeo imediatamente anterior sobre Psicologia Bíblica, e agora sobre Teologia da Aliança. Esse assunto, pessoal, é de extrema importância. A gente tem duas visões opostas, diametralmente opostas, sobre a Bíblia, sobre o escopo geral das Escrituras. O primeiro deles é o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é aquela visão que divide a Bíblia em dispensações. Dispensa 7, no caso, dispensação da inocência, passando por outras. A gente estaria agora, segundo esse esquema, na sexta dispensação, a dispensação da graça. A outra categoria, ou a outra forma de interpretar a Bíblia, é exatamente o que se chama de Teologia da Aliança, ou Teologia Federal. Teologia da Aliança. Então, olha só. Aqui, o dispensacionalismo divide a Bíblia, ou propõe que se entenda a Bíblia. É uma espécie, isso pode servir como chave hermenêutica também, a partir das dispensações. A gente vai usar aqui, a gente pode usar o termo dispensação, mas em outro sentido, não como o pessoal dispensacionalista, dispensacionalismo, que é uma ideia recente, não é apenas uma maneira de entender a Bíblia, é uma corrente escatológica também. Então, quanto à teologia da aliança, se a gente lê as Escrituras por esse prisma, a gente vai ver a unidade das Escrituras. A unidade entre Antigo e Novo Testamentos. A gente vai perceber que há, vou colocar aqui em vermelho, uma continuidade. Não há uma descontinuidade. Terminou o Antigo Testamento, pronto, agora move isso para lá, e aqui o Novo Testamento. Não, há uma continuidade. A maneira de colocar essa continuidade é aquilo que Agostinho dizia. O Antigo Testamento está patente, claro, no Novo. E o Novo Testamento, por sua vez, está latente, escondido, de certa forma, ou obscurecido pelas sombras no Antigo. Então, Berkhof, antes de partir para Berkhof, quero lembrar a vocês, capítulo 22 aqui do nosso livro-texto. Capítulo 22, que trata sobre as alianças. Eu não sei, hoje já passei vários textos para vocês, tenho passado slides também para vocês. Se eu estiver sobrecarregando vocês me digam que a gente vai mais devagar, e se quiserem a gente separa um tempo também, enquanto as aulas presenciais não são retomadas, para a gente repassar tudo isso. Ou ainda que a gente não faça isso de maneira satisfatória à distância, a gente está no sistema EAD, né? É o sistema EAD. O que não é de todo ruim, tem a sua vantagem também. Na verdade, eu acho que tem muitas vantagens. Mas, então, Berkhof, ou melhor, Sproul, aqui no nosso livro-texto, no capítulo 22, ele trata sobre as alianças. Há outros livros sobre isso. Berkhof, eu vou voltar aí daqui a pouquinho, trata também. Há mais dois autores que, nessas últimas décadas, têm contribuído muito para esse assunto. Um deles é um senhor chamado O. Palmer
Robertson. Ele tem um livro que eu tenho aqui. Eu tinha a edição em português, eu dei para alguém, que é O Cristo dos Pactos. Esse livro dele, que é maravilhoso. Ele escreveu um livro que trata de maneira mais ampla sobre o assunto. Eu não me lembro o título exato dele, mas eu li, não está aqui. É sobre as alianças, ou Palmer Robertson. E outro autor que ultimamente, nesses últimos anos, eu não sei a data precisa, ele publicou um livro intitulado As Alianças Bíblicas. O nome dele é Michael Horton, tá? Agora, se você quiser procurar as raízes históricas ou os antecedentes históricos da teologia da aliança, a gente vai encontrar num cara chamado, vou colocar aqui em vermelho para destacar o nome dele, Witsius. Depois eu posso falar sobre a história da teologia da aliança. Mas, enfim, sobre Berkhof, como eu falei para vocês, a abordagem dele é muito interessante. Ele diz o seguinte, vou ler só o que ele diz aqui sobre a importância da aliança. Ele diz, a Escritura apresenta o caminho da salvação na forma de uma aliança. Então, gravem isso, porque a salvação, Gênesis, em todo o escopo das Escrituras, a partir de Gênesis, se apresenta nesse formato. Ou seja, a aliança. A aliança que era um acordo. Ao mudar, a exemplo dos acordos, dos pactos antigos entre o suzerano e o vassalo, em que o suzerano dava a terra, prometia segurança e tal, e o vassalo ia trabalhar, ia fazer a sua parte, e do seu trabalho ia dar parte para o suzerano. Então havia um acordo, eles faziam uma aliança em que havia vamos dizer, benefícios para quem se mantivesse fiel, e havia punições para aquele que quebrasse a sua parte na aliança. Então a gente vê isso no livro de Gênesis, quando Deus faz com Adão a aliança das obras, que a confissão de fé chama de aliança de pacto da vida. Em nossa edição da confissão de fé de Westminster, se chama de a aliança das obras, é chamada de pacto da vida. O que eu vou chamar aqui de pacto das obras? Por que pacto da vida? Porque Adão viveria pela sua obediência. O que é que o Senhor diz o Criador diz para Adão? Daquela árvore, daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não deves comer, porque no dia em que comeres desse fruto, morrerás. Então, a bênção implícita era, se você obedecer, você vai viver. Se você desobedecer, você vai morrer. E aí aconteceu que Adão quebrou o pacto das obras, ou o pacto da vida, o pacto das obras, porque ele viveria pela sua obediência a Deus, ele podia fazer isso. Esse pacto Deus fez diretamente com ele, com Adão, e tendo quebrado o pacto das obras, o homem morreu. Não morreu imediatamente, de maneira física, mas morreu espiritualmente. E por mais que Adão tenha vivido tenha tido uma vida muito longa, ele morreu. E aí um terceiro tipo de morte é a morte espiritual. Então, tendo o homem falhado quanto ao pacto das obras, Deus fez com o segundo Adão
um pacto de graça. Pacto ou aliança, os termos podem ser usados um pelo outro. Pacto da graça, okay? Ou aliança da graça. A palavra em inglês é covenant. Eles chamam covenant theology. Eles usam uma palavra só. Aqui a gente tem duas. A gente tem pacto e tem aliança. É por isso que aqui no livro de Palmer Robertson, o título é O Cristo dos Pactos, ou The Christ of the Covenants. A palavra, ele só tem essa palavra, que é traduzida tanto por pacto quanto para aliança. E então, esse pacto da graça que foi feito na eternidade tem várias administrações ou dispensações. Essa, se eu posso chamar de dispensação, mas dispensação no sentido de administração, não no sentido dispensacionalista do termo, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem na Bíblia um pacto com... Estou resumindo aqui a teologia da aliança. Estou pulando vários detalhes, mas é só para dar uma ideia para vocês. E depois vocês vão se apropriar desses livros, fazer as leituras e vão compreender bem melhor. Então, a gente pode falar sobre um pacto com Noé, que se chama pacto noaico. A gente o vê em Gênesis capítulo 11. A gente tem um pacto com Finéias, um personagem do livro de Juízes. A gente tem um pacto, ou melhor, Finéias é bem mais para frente. A gente tem o pacto com Abraão. Estão lembrados? Gênesis capítulo 12, depois Gênesis capítulo 17. A gente tem o pacto com Moisés. A gente tem um pacto com... Esse aqui é um pacto, eu vou citar, mas quase não se fala sobre esse pacto, mas ele está lá também na Bíblia. Pacto com Finéias. Há o pacto com Davi. E todos esses pactos desembocam na nova aliança. A nova aliança sobre a qual Jeremias fala no capítulo 31, ou é 33, vocês podem conferir depois. Então, cada pacto desses tem um sinal, tinha as suas estipulações, e eles vêm com que numa gradação até desembocar aqui na nova aliança. Aquilo que nosso Senhor Jesus diz no Evangelho, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, dizendo: este é o sangue da nova aliança derramado por vós para a remissão dos vossos pecados, e outras palavras. Então aqui há um resumo, e aqui a gente tem, veja que está cobrindo o todo da Bíblia. Nisso aqui tudo Deus está manifestando a sua salvação. Aí quando a gente começa a estudar isso em consonância com a teologia bíblica, com a hermenêutica, vendo, se detendo em cada administração ou em cada degrau desses, a gente fica impressionado com a beleza, com a riqueza da palavra de Deus. Eu dei para vocês uma ideia geral, isso não quer dizer que a gente não possa voltar. Vocês vão ler e aí, dependendo da necessidade, a gente retoma esse assunto. Até lá então.